Alô, alô. Estou por aqui, pessoas bonitas desse Brasil. Cadê vocês? Eu já estou ao vivo, eu preciso checar isso. Neste momento, deixe-me ver se já estou ao vivo em la rede social. Cadê? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Preciso checar, porque hoje estou sem o meu assistente, companheiro de todos os dias. Então ele sempre me dá um sinal quando tá tudo ok. Preciso checar aqui. Estamos ao vivo, minha gente. Muito bom. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Então, se você está aí, me manda um oi, me fala o seu nome, me fala de onde você é, porque eu vou adorar te conhecer. Vamos lá, manda um oizinho aí, uma mãozinha, um coração, que é muito bacana interagir. Eu sou uma pessoa que eu adoro a interação entre as pessoas. Eu acho super importante estarmos sempre conectados de alguma maneira, né? Seja virtualmente, seja pessoalmente, que também é muito legal. Eu adoro conhecer as pessoas pessoalmente, poder abraçar, conversar, olhar no olho. Isso é muito bom, é muito gostoso. Então vamos lá, o pessoal está chegando aqui. Estou vendo aqui que vocês estão chegando. Muito legal. Vamos lá, tem mais live hoje, gente. Olha só, um quadro especialmente especial aqui, de todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Sempre eu aqui, doutora Camila Furtado, trazendo para você um conteúdo diferente, uma nova informação, algo principalmente que faça você, ó, abrir a sua cabeça. Que legal, gente. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. A Renata tá por aqui, mandou um oi. Tudo bem, Rê? Que bom ter você aqui, minha querida. Ótimo, excelente. Várias pessoas aqui. Show de bola. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos aqui, mais um encontro nosso e mais uma tarde do Na Cápsula! Na cápsula, comigo, doutora Camila Furtado. E lembrando sempre que toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, essa live aqui do Na Cápsula é para falarmos sobre você. Mesmo o nome sendo um nome relativamente medicamentoso, para os colegas farmacêuticos, não é uma live somente para farmacêuticos, né? Embora seja a maior parte do público que me acompanha aqui sempre, é uma live para você. Para você que quer entender mais sobre você, saber um pouquinho mais sobre tudo que acontece aí dentro. Por que na cápsula? Porque a gente olha para dentro. Esse quadro aqui é para falar um pouquinho do nosso interior, do que a gente tem aqui dentro de nós, do que a gente carrega aqui dentro de nós, porque a gente não é treinado para fazer isso ao longo da nossa vida, né? Muitas situações pelas quais a gente passa não são situações que fazem com que nós possamos olhar para nós. Então, sejam muito bem-vindos. E o tema que eu separei para falar aqui para vocês hoje é um tema muito legal desse Na Cápsula de hoje. É um tema que eu particularmente acho muito interessante, mas que poucas pessoas fazem. Muitas pessoas falam, mas poucas pessoas fazem. E acredite, tem muito a ver com você, como você é, principalmente como ser humano. O que você traz dentro da sua cabeça, o que você fala para as pessoas e o que você faz. O tema da nossa live de hoje, ele acho que é um pouquinho longo para eu escrever aqui, né? Mas vamos lá. Que é para você entender que você precisa falar e agir de maneira que as pessoas façam o que você faz. Ou seja,
faça o que eu faço. Sabe aquele ditado que eu acredito que em algum lugar você já deve ter ouvido, do famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Gente, eu acho essa frase a pior de todas. De verdade. Porque isso já começa a demonstrar que tipo de pessoa você é. Se você usa isso na sua vida, do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que você vai cair em descrédito com as pessoas. Ou seja, você cai em descrédito com você mesmo, porque isso mostra que você não é uma pessoa de palavra. Então, aqui hoje, nós vamos inverter essa frase e ao invés de falar faça o que eu falo e não faça o que eu faço, nós vamos falar faça o que eu falo e faça o que eu faço. Porque o que você fala tem que ser o que você faz. E isso mostra como você está agindo em vários pontos da sua vida, certo? Então, por exemplo, se você tem filhos, vocês que estão aqui comigo, ó, se você de repente tem um filho, uma filha, enfim, de qualquer que seja a idade, né? Mesmo que já seja mais velho, uma pessoa que você educou, certo? E que dependendo da idade, você ainda faz parte dessa educação. Quando você fala assim para o seu filho, ou quando você ouvia os seus pais falarem para você, não minta para os outros. Beleza? Normalmente isso é um valor que os nossos pais nos ensinam, ou que você ensinou para os seus filhos, certo? Para não ser uma pessoa mentirosa. Partimos do princípio que a maioria das pessoas ensinam isso para as crianças, certo? Para as crianças não mentirem. Mas aí, mesmo que de maneira muito abafada, mesmo que de maneira com aquela coisinha que você acha que não tem problema, você mente dentro da sua casa, certo? Seja para falar para o seu filho que daqui a pouco você vai em algum lugar, seja para falar que você vai dar uma coisa que na verdade você sabe que não vai dar, seja para você fazer algo que você está prometendo para ele, às vezes só para essa criança ou para essa pessoa parar ali de te encher o saco e ficar quieta. E aí? Esse é um exemplo clássico de dizer faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Porque você fala para o outro não mentir, mas você mente. Você ensina teus filhos a não mentirem, mas você mente. E isso em pequenas coisas, em pequenas ações do dia a dia, certo? Então, toda vez que a gente fala da nossa vida, né, como pessoa, como seres humanos, não cabe nós dizermos para as pessoas fazerem só o que nós falamos e não fazer o que nós fazemos, porque isso mostra que nós não agimos com integridade com a nossa própria palavra. Ou seja, eu falo para você, como profissional da saúde, né, que sou, eu falo para você, se alimente bem, coma mais frutas, verduras e legumes, mas eu mesmo não faço isso. E aí? Você acha que é certo eu tentar ensinar algo para alguém ou dizer para alguém fazer algo que eu não faço na minha vida? Se eu não faço, eu não tenho moral para falar. Sabe por quê? Porque eu não sei como é viver aquela realidade. Então, a partir do momento que você fala para a pessoa, porque é muito fácil falar, certo? Coma bem, coma de maneira saudável. Beleza? Só que se você não está comendo de maneira saudável, você não sabe o que é ser uma pessoa saudável. Com que habilitação você fala para o outro o que ele tem que fazer, uma vez que você não faz? E isso em pequenas situações durante o nosso dia, durante a nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos entre pessoas, tá? E relacionamentos que eu digo em sociedade mesmo, com amigos, com familiares, né? Com roda de colegas ali, de profissão. Olha só, e eu sempre falo isso para os meus alunos farmacêuticos, né? Não tem como eu falar para você fazer só o que eu faço, só o que eu falo.
Porque eu tenho que fazer isso para eu ter certeza do que eu estou te falando. Porque palpitar é muito mais confortável, certo? É muito mais fácil eu chegar para você e dizer: coma bem, se alimente de maneira saudável e faça atividade física. Mas aí eu mesmo não faço, porque, claro, é muito mais fácil eu falar do que eu fazer isso, certo? Porque dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Mas e aí, qual é a tua moral? E isso, gente, começa a ser um ponto de observação entre a tua postura como pessoa. Isso está envolvido muitas vezes com o fato de você não ter a credibilidade que você desejaria no seu trabalho, com que as pessoas da sua família ou do seu relacionamento amoroso não te levem a sério, não te ouçam ou não respeitem o que você fala. Por quê? Porque é aquela pessoa que só fala para os outros fazerem, mas ele mesmo não faz. Em pequenas situações. Então, por exemplo, quando você fala para alguém assim, você precisa ser educado com as pessoas, mas muitas vezes você mesmo não é. E aí, às vezes, aquela pessoa viu você em algum momento maltratando alguém ou faltando com educação com o outro. Percebe que na nossa vida são fatos relacionados a princípios muito simples, mas que a maioria o quê? Não faz, só fala. E isso reflete no impacto que você vai gerar lá no seu trabalho. Como é que você se comporta hoje no seu ambiente de trabalho? Você para olhar para você e pensar que talvez você esteja exigindo das pessoas para serem com você algo que você não é com elas? Será que aquele seu colega de trabalho que você tanto reclama dele, ou aquele seu funcionário que não está dando o rendimento que deveria, não são pessoas que estão vendo a mesma coisa em você? Aonde você está exigindo tanto, onde você mesmo não age daquela maneira? Compreende? Olhar para a gente nesse sentido é fundamental, porque nós começamos a construir o nosso ser como ser humano, como pessoa. E são pequenas ações, pequenas atitudes sobre o nosso comportamento, por isso que eu trouxe esse tema aqui para o Na Cápsula, porque ele tem a ver com você, com o seu eu, que faz com que a gente consiga prosperar na vida. Muitas pessoas vão passar uma vida inteira sem sair do lugar. E aí, classicamente, serão as pessoas que vão se lamentar no seu leito de morte ou naquela sensação de agora não dá tempo mais, agora é tarde demais, porque de repente está com alguma complicação na vida, enfim, ou alguma situação grave envolvida que esteja de fato te limitando e que o teu tempo de vivência aqui esteja muito curto. Entende? Não é ser maluco, eu não acho que as coisas funcionam assim, sair fazendo as coisas à torto e direito por aí, não. É ter consciência plena. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista do filósofo Mário Sérgio Cortella. Eu adoro ouvir e ler tudo que o Mário Sérgio Cortella faz e escreve. E ele estava falando dessa questão do comportamento das pessoas e como, às vezes, essa nossa sensação de imediatismo para as coisas nos pegam. E que nenhuma sensação ela é boa se ela permanecer com a gente por muito tempo. E aí, um dos pontos que ele colocou foi a questão da felicidade, né? Que a felicidade, se ela está presente em 100% do tempo, ela se torna chata, ela se torna o tédio. Por quê? Porque o ser humano ele está em busca sempre de algo que falta para completar algo. E comigo é assim e com você é assim, por mais que você não perceba. Às vezes está tudo tão bem na sua vida, tão maravilhoso, que aí você fala assim, nossa, mas está na hora de acontecer alguma coisa diferente, porque agora está sem graça. Ou quando está dando tudo muito errado, está passando por muito perrengue, você não vê a hora que aquela fase passe. E você quer uma sensação boa de prazer, de felicidade, para você poder superar esse momento, certo? E a vida da gente funciona dessa maneira. Agora, não cabe a você, como ser humano, em relação ao seu comportamento, trazer para sua vida uma realidade falsa, ou seja, uma realidade que você quer ensinar as pessoas ou dizer para as pessoas como tem que ser, e você, como pessoa na sua vida, não executa essas ações.
Então, por isso que é muito importante, como profissional, independente de qual seja a sua área, você não absorver para você essa coisa do faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso te dá um descrédito absurdo e como pessoa. Porque sabe por quê? Que aí você chega num ponto individualmente falando, tá? Falando sobre a sua essência, sobre o seu eixo de ser humano, que você fala assim, não tem problema eu falar para as pessoas fazerem isso, mas eu mesmo não faço. E aí você cria uma mensagem cognitiva, inclusive, né? Uma mensagem aí para o teu cérebro, dizendo que você só precisa falar para os outros o que eles têm que fazer, mas que você não precisa fazer aquilo. E isso é uma mentira que você conta para você mesmo. Entende como são mudanças de hábitos e pequenas coisas com relação à nossa mentalidade, ao nosso comportamento e, claro, a nossa maneira de pegar esse comportamento e agir, que determina o quanto nós seremos como seres humanos, o quanto a gente consegue transmitir para as pessoas que trabalham junto com a gente, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os nossos colegas de trabalho, ou, se você é dono da empresa, para os nossos funcionários. Como é que nós exigimos de alguém algo que nós não fazemos? Nós só queremos aquilo como benefício próprio, mas não oferecemos isso para outra pessoa. Isso não é uma questão de empreendedorismo, não é uma questão de ser melhor ou pior do que ninguém, é uma questão do ser humano. Por isso que as relações humanas, elas são tão estremecidas, elas são tão imediatistas. As pessoas têm tanto pavio curto, as pessoas não conseguem respeitar as diferenças. Tem um mundaréu de coisa ruim acontecendo no mundo, isso é fato. Mas como você cria o teu próprio mundo? Eu sempre costumo dizer que eu crio a minha própria realidade. Então eu cuido do ambiente que eu convivo, eu cuido das pessoas que estão à minha volta, eu cuido das minhas amizades, eu cuido para contribuir para um ambiente sempre favorável e positivo. Por quê? Porque eu acredito no crescimento. E cuido para que cada coisa que eu venho aqui, em cada live, e falo para vocês, eu faço live na segunda, na quinta, na quarta, na quinta, e às vezes apareço aleatoriamente aqui no Face, no Insta. Quem não acompanha meu Instagram é @doutora Camila Furtado, DRA Camila Furtado. Lá eu faço várias lives surpresa também, de alguma coisa que eu tô pensando assim, e compartilho com vocês, certo? Agora, eu jamais me submeteria a vir aqui e falar para vocês algo que eu não faço, porque eu não tenho coragem de falar para você ser tudo isso que eu tô falando aqui agora e eu mesma não ser. E de que maneira que eu comprovo isso? Com as pessoas que convivem comigo. Eu não preciso ficar eu falando, eu me mostrando. Eu deixo que os outros falem por mim, certo? E isso faz com que você gere credibilidade nas pessoas, como profissional, como pessoa, como um pai ou uma mãe de família, como um amigo, como um namorado, uma namorada, enfim, como filho, como filha, certo? Como pais. É dessa maneira que a gente gera, com pequenas ações e pequenas mudanças de hábito. E isso faz com que a gente tenha muito claro internamente a nossa integridade, de que o que a gente fala para as pessoas também é o que a gente faz e pratica na nossa vida. Porque isso está relacionado com a sua essência. Isso significa você ser verdadeiro com você mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Ó, o pessoal está chegando aqui. Ô, beleza, o Edmilson tá aqui com a gente, falando boa tarde, doutora Camila. Gente, olha que legal, o Edmilson lá da Paraíba, sempre ligado em você, saúde, paz e sucesso. Muito obrigada, Edmilson, para todos vocês aí também, viu? Muito bom, isso é estar com pessoas positivas, olha que delícia, né? Na nossa live. E continuando aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que acontecia comigo. Então, eu sou farmacêutica. E o que acontecia, e muitas vezes aconteceu, admito isso sem o menor problema, eu comecei minha história dentro da farmácia muito cedo, né? Então eu já tinha uma vivência dentro da farmácia e logo que eu já saí da faculdade, com 22 anos, eu já fui para o balcão da farmácia. E me deparando com uma profissional da saúde, eu sempre estudei, assim como outros colegas da área, sobre a saúde, sobre qualidade de vida e tudo mais. O que toda pessoa sabe,
certo? E que para o profissional de saúde isso é um pouco mais forte. Que as pessoas precisam se alimentar de maneira saudável e fazer atividade física. São dois pontos básicos da vida de qualquer ser humano. E todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Se você perguntar para uma criança de 10 anos, ela vai te falar isso. Ah, aqui, o que tem que fazer para ser saudável? Ah, tem que comer coisas saudáveis e fazer atividade física. A televisão tá aí falando isso o tempo todo, a internet tá aí falando isso o tempo todo. A gente sabe, certo? E aí, o que acontecia? Eu sou especialista pós-graduada em atenção farmacêutica. Então, eu fazia um trabalho de atendimento farmacêutico. E está dentro do escopo do meu trabalho, como uma especialista em atenção farmacêutica, orientar o paciente de acordo com o problema de saúde dele sobre as possibilidades dele se alimentar melhor, dando dicas, inclusive sugestões, e dele praticar uma atividade física que, dentro do contexto de saúde dele, esteja permitido, certo? E beleza. Então, eu sempre fazia isso, fazia parte da minha rotina dizer para as pessoas que elas tinham que se alimentar bem e fazer atividade física. Mesmo que isso significasse fazer uma caminhada no quarteirão, mas que precisava mexer o corpo, porque isso era importante, inclusive para melhorar a doença que ela estava. Ok, agora te pergunto, eu comia direito e fazia atividade física? Não, eu não fazia isso, mas eu falava para todos os meus clientes fazerem. E eu passei anos fazendo isso, certo? Eu passei anos dizendo para os meus pacientes que eles tinham que comer direito, que eles tinham que fazer atividade física, mas eu passei anos sem fazer isso. E às vezes que eu fazia atividade física, eu não comia direito. E às vezes que eu comia direito, eu não fazia atividade física. Então foram um bom período que eu fui oscilando nesse sentido. E aí chegou um tempo, há uns 2 anos atrás, que isso bateu forte em mim, em 2017. Bateu forte em mim. E eu comecei a me sentir mal. Porque eu falava isso para todos os meus clientes, para todos os meus pacientes, falava isso para os membros da minha equipe, lá do meu Dream Team, falava isso para as pessoas que conviviam comigo, falava isso para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo. Falava, gente, mas eu não estou fazendo. Nessa época eu dava aula num curso de extensão em saúde integrativa, só para médicos. E claro, esse tema vinha lá dentro dessas aulas também, da qualidade de vida, da atividade física e do comer direito. Aí eu falei, opa, eu tô ensinando todo mundo a fazer isso, mas eu não estou fazendo. Tá errado. Tá errado, porque eu tô caindo nesse ditado que eu não gosto, que é do faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque era pra pessoa fazer atividade física, mas eu não fazia. Então era melhor ela fazer o que eu tava falando do que fazer o que eu tava fazendo. E aí que a chave virou para mim. Falei, não, então eu preciso ter integridade com isso. E eu preciso ser o exemplo da minha realidade, do que eu vivo, do que eu ensino e do que eu pratico. Então, essa mensagem eu deixo para você hoje. Aprenda sempre a dizer para as pessoas que elas precisam fazer, que elas precisam fazer o que você faz. As pessoas precisam fazer o que você faz. O que você diz para elas fazerem. E não só o que você fala. Entenda, pessoal, assim, ó, quando eu falo fazer o que você faz, não que a pessoa precisa ter a mesma profissão que você, nada disso. Mas sabe quando você dá conselhos, quando você dá algum tipo de orientação para alguém? Não pode ser da sua boca para fora. Você tem que vivenciar isso na sua vida, porque só isso que te dá moral para saber o resultado daquilo, porque é a sua vivência. Compreende? Então, isso é olhar para dentro de nós. E cada vez que eu falava para um paciente meu comer direito, fazer atividade física, e eu não fazia, eu estava agindo sem integridade comigo mesma. Porque eu não estava respeitando a minha palavra. Eu não estava fazendo o que eu falava para os outros fazerem. E algo que é tão importante para manter a saúde em dia, para manter a mente, o espírito, as emoções, faz parte da qualidade de vida. Entende? Então, olha para você. Observa se hoje você é alguém que age dessa maneira, né? De só dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, mas quando você mesmo não faz.
Começa a perceber que são pequenas mudanças de hábito no seu dia a dia que vão fazer a diferença. E aí você fala assim para mim: ah, Camila, mas como que eu faço isso? É só começar a fazer. E se você não pratica algo que você fala para os outros fazerem, comece a fazer. Assim como eu, chegou um momento que caiu a minha ficha e comecei a fazer atividade física e comer direito. E adquirir isso como um hábito de vida mesmo. E hoje o meu estilo de vida é completamente diferente com relação a cuidar da minha saúde, da minha alimentação, da minha atividade física. E aí isso me dá propriedade para eu poder falar com as pessoas o que elas têm que fazer, certo? Então, pensa por esse ponto, se observa. As questões que eu trago para vocês aqui na cápsula é simplesmente sobre você. É só para você ter a mentalidade de se observar, porque às vezes são pequenas ações, pequenas atitudes relacionadas ao comportamento que nós temos e não condizem com a pessoa que nós queremos ser ou com o que nós exigimos dos outros para conosco. Combinado? Então vamos lá, minha gente, para a nossa super hashtag do dia. Vamos colocar aqui. Essa hashtag vai ser um pouquinho longa hoje, hein? Mas eu quero ver todo mundo escrevendo essa hashtag. E a hashtag é... Tchananana. Coloca aí para mim nos comentários. Eu faço o que eu falo. Grandão aqui a hashtag de hoje, hein? Vou mostrar para vocês. E aí, eu quero que depois que você faça essa hashtag, você coloque para mim uma carinha bem feliz. É isso aí. Então, nossa hashtag de hoje do nosso Na Cápsula. Se você está aqui comigo ao vivo, coloca aí nos comentários para eu saber que você está aqui. E se você está assistindo no replay, coloca essa hashtag também para eu saber que em algum momento você passou por aqui comigo, certo? Então a hashtag é eu faço o que eu falo. Eu faço o que eu falo. E põe uma risadinha lá, uma carinha feliz, porque sim, nós podemos ser diferentes, sim, nós podemos ser pessoas melhores, profissionais melhores, pais melhores, amigos melhores, filhos melhores, namorados melhores, maridos, esposas melhores. Podemos ser sempre melhores, porque essa é a nossa busca. Sempre completar algo um pouquinho mais, certo? E a maneira de fazer tudo isso, como é que você faz? Fazendo. E eu vou contar para vocês, gente, achei incrível. Eu assisti uma reportagem, tava vendo uns vídeos na internet de bobeira mesmo para dar risada. E aí tinha um vídeo lá que a repórter estava entrevistando um senhorzinho que estava completando 100 anos. E aí a repórter pergunta assim para ele, não lembro o nome dele agora, tá? Eles perguntam assim: seu fulano, qual é o segredo para viver até os 100 anos? Aí sabe o que ele falou? É não morrer. Mas ele falou tão bonitinho que eu falei, gente, é incrível, as coisas são tão óbvias, né? Claro, o segredo para ele ter vivido 100 anos, claro que ele deve ter feito coisas na vida e na saúde dele que contribuíram para que ele chegasse até os 100, mas foi só ele não morrer. Se ele morresse antes, ele não ia chegar no 100. Então, a maneira da gente fazer alguma coisa na nossa vida que precisa ser feito é o que? Fazendo. Simples assim, tá bom? Então, assim nós encerramos mais um Na Cápsula aqui comigo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Show de bola! Oh, beleza! Ó, Leandro Paim chegou por aí também. Aí ele falou assim, ó: se você quer um mundo melhor, comece por você mesmo. Um belo ensinamento. Perfeito, Lê. É isso mesmo, e colocou já a nossa hashtag aqui. Eu faço o que eu falo. Muito bom, pessoal. Então foi muito gostoso estar aqui com vocês em mais uma tarde nesse Na Cápsula. E lembrando você que é farmacêutico que me acompanha,
essa semana eu abri as inscrições para a nova turma turbinada do programa Farmacêutico Único, onde você vai ter contato diário comigo e aprender muitas técnicas, ferramentas, exercícios práticos para você crescer e se destacar como um grande farmacêutico de sucesso e, claro, com muitos valores e também aprender a ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro é necessário sim, e não tem problema nenhum a gente ser bem recompensado pelo trabalho que faz, certo? Então, para você fazer parte dessa minha nova turma do Farmacêutico Único, entra lá, farmacêuticounico.com.br. É só isso, farmacêuticounico.com.br, eu ia falar barra, alguma coisa, não tem. farmacêuticounico.com.br, vem comigo para essa nova turma que eu vou ficar muito feliz e ó, vou te receber de braços abertos. Beleza? Então é isso, um beijo enorme para todos vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que chegou. Não, beleza? Então vamos encerrar aqui. Encerramos aqui mais um Na Cápsula comigo, doutora Camila Furtado. Um beijo enorme para você. Segunda-feira estou aqui novamente às 3 horas da tarde na nossa livecast #Movimento TLP. Um beijo para vocês. Fui! Ótima quinta-feira! Tchau!